Seja muito bem-vindos ao workshop Laser Revolution, onde você vai aprender todas as técnicas para você se desenvolver no mercado da despigmentação e se tornar referência e, com certeza, aumentando também o seu faturamento. Eu me chamo Caroline Tisqueira Mendes, sou fisioterapeuta dermatofuncional e micropigmentadora, sou CEO do Centro de Estética e Micropigmentação Caroline Tisqueira Mendes. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui justamente porque eu quero te ajudar a se tornar referência dentro da despigmentação de sobrancelhas e remoção de tatuagem a laser. É uma técnica que realmente vocês vão conseguir faturar mais, vocês vão conseguir se tornar referência, seguindo tudo aquilo que eu tenho para expressar, para passar para vocês. Eu, por muito tempo, na minha jornada, tanto acadêmica, na minha jornada já profissional também, busquei muitos cursos dentro da despigmentação, né? Trabalho já com laser há 13 anos e nessa jornada eu sempre senti muita dificuldade em receber a cerejinha do bolo nesses cursos que eu já investi. E olha, e não foram poucos, foram muitos. Eu já rodei o Brasil afora, tanto cursos nacionais quanto cursos internacionais eu já realizei na área da estética e de um modo geral, mas aqui eu estou falando para vocês sobre o laser. Então já foi um investimento muito alto com laser, porém eu sentia essa necessidade de aprender a cerejinha do bolo, que eu não recebia nesses cursos. E justamente por isso foi um dos motivos que me motivou a virar mentora, a entregar o que realmente eu tenho, o que eu aprendi muito com muitas pessoas e aprendi sozinha no meu desenvolvimento, que a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente consegue transformar, tornar e desenvolver uma técnica que realmente é nossa. E aqui é isso que eu quero ensinar para vocês, o que realmente eu faço, o que realmente dá certo, vem dando certo todos esses anos, e o Centro de Estética Caroline Tisqueira Mendes fatura múltiplos 6 dígitos graças a uma dessas técnicas também que eu vou estar ensinando para vocês nesse curso. Bora lá? Então vamos lá começar aqui o nosso workshop Laser Revolution. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá ao nosso curso Laser Revolution. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E eu quero entregar para vocês tudo que eu realmente sei, tudo que eu venho aplicando todos esses anos, que vem dando certo, e eu quero que você realmente se torne referência dentro da despigmentação de sobrancelhas a laser e remoção de tatuagem. E depois vocês me contem, tá? Por favor, porque eu quero saber aí desse faturamento. Gente, como tudo na vida da gente tem uma história, né? Como cada uma de nós temos a nossa história. A tatuagem também tem uma história. Eu não vou aqui me prolongar porque a história da tatuagem é muito longa e eu vou resumir aqui brevemente sobre a história da tatuagem, que ela realmente já existe. Olha só, existem provas arqueológicas que a tatuagem, ela lá na época do Egito, múmias já foram encontradas tatuadas em torno de 400 a 2000 anos antes de Cristo. Existem essas provas. E é uma história muito extensa, mas muito interessante da gente ler. Então, se vocês tiverem depois um interesse com relação a isso, procurem ler a história da tatuagem. É bem interessante. E o laser, gente, a história do laser, o laser que nós utilizamos hoje, por exemplo, ele já é utilizado também há muitos anos atrás. O laser, ele tem o primeiro relato da despigmentação a laser foi em 1963, pelo Goldman, que relatou essa primeira aplicação do laser em tatuagens utilizando o laser de rubi. Só que esse laser de rubi não foi um laser que trouxe sucesso fisiologicamente. Foi um laser que ele acabou deixando várias cicatrizes no paciente, bolhas, e esteticamente foi um desastre. O que aconteceu? Ele não entrou para a história como uma técnica de ouro, como um laser de ouro. Ele foi totalmente banido para realização da despigmentação.
E aí foi que entrou o laser Key Switch, que é o laser que nós utilizamos hoje, que desde 1980 ele foi considerado como a melhor tecnologia para despigmentação de tatuagens, para remoção de tatuagens, segundo a ciência, né, segundo os estudos. Mas com relação ao que a gente utiliza hoje, ainda é esse laser, ou Key Switch, em 2 comprimentos de onda, que é o Nd:YAG 1064 nanômetros e o Nd:YAG de 532 nanômetros. A gente vai falar sobre esses comprimentos de onda lá na frente, mas eu quero que vocês entendam que hoje essa tecnologia é a mesma tecnologia que nós utilizamos hoje para despigmentação, para remoção, é essa tecnologia que desde 1980 foi considerado como o melhor equipamento, como o melhor laser para despigmentação. E, claro, né, o mercado ele vai se aprimorando, então hoje existem vários fabricantes de laser, então tá tudo muito mais moderno, a fonte de laser é a mesma, só que muito mais modernizado, né, os equipamentos tem cada empresa, cada fabricante tem o seu plus, tem o seu diferencial. Aqui eu vou falar para vocês da máquina que eu utilizo hoje. Já usei várias máquinas, várias marcas diferentes no mercado, que temos disponíveis no mercado, mas hoje eu utilizo a Homer Smart, que mais à frente eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então essa sigla laser, gente, é interessante assim, quando se trata de laser, é interessante vocês saberem tudo de laser. Não só a técnica em si, não só aplicar a técnica em si. É interessante vocês destrincharem o que é o laser, o que é a tecnologia, né? Se aprofundarem em teoria, se aprofundarem, tem muitos artigos científicos. Estudem, estudem. Falo isso para vocês que vai valer a pena, vai fazer a diferença na vida de vocês, tá? Não é só a aplicação lá operacional. Então, laser, essa sigla, claro que eu não vou me queimar aqui falando em inglês, porque eu não sei inglês, né? Light Amplification, fala aí, Irla. Fala aí, Ivan. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Tá, vou falar em português, porque eu sei falar em português. Malmente português, tá? Amplificação da luz através da emissão estimulada de radiação. É esse o significado da sigla laser, tá? O laser ele vai se diferenciar da luz convencional por apresentar algumas características, e eu vou já mostrar para vocês essas características. Mas quando ele fala aqui, gente, vou falar algo aqui muito interessante, muito importante para vocês, e gravem isso. Quando se trata de radiação, tá falando aqui que é uma luz que através da emissão estimulada da radiação, né, amplificação da luz. Quando você vê assim radiação, esse nome assusta um pouquinho, né? Mas essa radiação que o laser provoca, que ele promove, não é uma radiação danosa ao tecido, tá bom? Ela não é uma radiação ionizante, então ela não provoca nenhum tipo de mutação nas nossas células. Uma mulher grávida, por exemplo, ela pode fazer o laser ali tranquilamente, aplicar, na verdade, né? Tô falando da aplicação. Ela pode aplicar, a profissional ali aplicar o laser, que não vai acontecer nenhum tipo de mutação no feto, ela não causa nenhum tipo de dano cancerígeno, né? Essa luz, esse mínimo de radiação, ele não consegue provocar uma lesão, um dano no DNA da célula. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Porque tem muitas pessoas hoje dentro da estética, por falta de conhecimento, que fala isso, que não, eu tô grávida, eu vou parar de atender, vou parar de trabalhar porque eu aplico laser e é perigoso. Falta de conhecimento, pode trabalhar. A grávida, gestante, por exemplo, que atua com a despigmentação a laser, com remoção de pelos, né, com a depilação, por exemplo, o que pode provocar um dano nessa grávida é o quê? É a exposição em pé, passar muito tempo em pé, ou são outras situações que não tem nada a ver com o laser. Você utilizando ali o óculos, o EPI direitinho, não tem problema nenhum, tá? A grávida pode trabalhar, pode atender despigmentação a laser tranquilamente. E aí, gente, quando eu falo de laser,
a gente tem que entender que o laser ele tem características. E essas características, elas são bem claras assim pra gente. Eu vou mostrar uma figura e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma característica importante, é o quê? A coerência. Ele tem coerência, ele tem colimação e ele tem monocromaticidade. Quando eu falo aqui que o laser ele é monocromático, eu quero me referir, eu quero dizer para vocês que aquele comprimento de onda, ele tem uma única cor. Vocês podem observar ali, ele tem uma única cor, tá? Cada comprimento de onda vai ter uma única cor. Ele é diferente de uma luz pulsada, por exemplo, aí LP, luz pulsada. Ele tem várias cores na luz pulsada, né? Ele é coerente. Por que ele é coerente? Ele é coerente porque as ondas dele oscilam uniformemente. Né? Todas as ondas, elas estão na mesma fase, tem o mesmo comprimento de onda, ela tem a mesma direção. Então, a coerência ela vai contribuir e vai manter essa potência luminosa do feixe. Elas são bem uniformes, tá? Elas têm uma organização. Olha aqui, no desenho vocês conseguem analisar isso. A luz, por exemplo, a lâmpada, ela não é coerente, né? Ela é totalmente dissipada. E ele é colimado. Por que ele é colimado? A colimação é o quê? É uma irradiação, que ela não diverge. É uma energia que ela se propaga. Por ele ser coerente, por ele ter essa consistência, ele consegue alcançar longas distâncias. Aqui vocês conseguem entender na foto, por exemplo? Ó, ele é colimado por quê? Porque ele não diverge. Ele vai totalmente de forma organizada, tem toda essa organização no comprimento de onda, a onda não oscila e sendo assim, ele consegue alcançar uma distância maior, mais longa. Olha como a luz, olha o que acontece com uma lanterna, tá vendo? Ele é totalmente divergente. Nós temos vários tipos de técnicas de despigmentação disponíveis no mercado. Temos o laser, né, a despigmentação a laser, despigmentação de sobrancelhas a laser, remoção a laser de tatuagem, e temos também a despigmentação química e a despigmentação elétrica. Eu vou falar para vocês de todas essas técnicas que realmente também são utilizadas dentro do mercado, dentro da estética, porém, com toda certeza, a melhor técnica, a técnica mais eficaz, mais consagrada no mercado é a laser. O laser ele está à frente de qualquer técnica dessas técnicas que eu vou falar para vocês aqui. Tá? A despigmentação química, por exemplo, é uma despigmentação muito boa quando associada. A gente pode associar o laser com a despigmentação química ou não. O laser, ele não tem necessidade, a técnica laser, gente, ela não tem necessidade de você estar fazendo uma associação com uma despigmentação química. Existem algumas técnicas, alguns procedimentos, situações, quero dizer, que a gente pode associar até para um efeito mais acelerado, mas não tem necessidade, tá bom? Agora, a despigmentação química, por exemplo, ela não é uma técnica que vai remover totalmente o pigmento. É uma técnica que a gente consegue fazer uma remoção considerável, uma remoção, só que dependendo do procedimento, dependendo da micropigmentação, essa técnica não vai valer também para tatuagem, tá? Quando eu falo de despigmentação química, eu estou linkando aqui com a micropigmentação de sobrancelhas, ou uma micropigmentação de lábios, ou uma estria, ou uma camuflagem, né? Uma cicatriz que foi camuflada, uma estria que foi camuflada. Então, eu consigo utilizar essa técnica de despigmentação química e eu consigo trabalhar bem com essa técnica. Mas quando se trata de sobrancelha, por exemplo, eu não consigo despigmentar uma sobrancelha toda com a despigmentação química. Eu consigo clarear muito bem essa sobrancelha. Se for uma sobrancelha, uma micropigmentação bem recente, com uma técnica muito superficial, um fio a fio, algo muito realmente superficial, a gente consegue até fazer essa remoção com a despigmentação química. Agora, aquelas micropigmentações lá do passado, aquelas tatuagens, aquelas micropigmentações mesmo
pesadas, você só vai clarear, você não vai fazer uma remoção química total com ela, tá bom? E a despigmentação elétrica, existem duas formas da gente trabalhar com a despigmentação elétrica. A gente consegue trabalhar com plasma, com eletrocautério, que particularmente eu não gosto desse tipo de despigmentação, eu acho que lesiona muito a pele ali do paciente, o excesso de plasma, de lesão, eu particularmente não gosto porque a paciente, o pigmento em si, ele não é destruído, o paciente ele perde pigmento ali por aquela técnica, por aquele procedimento, por conta da renovação celular, né, por conta daquela lesão ali, daquela agressão, mas eu particularmente não gosto, tá? Tô falando aqui para vocês só porque eu preciso ensinar para vocês, porque esse foi o combinado, né, que eu ia ensinar para vocês aqui todas as técnicas que nós temos disponíveis no mercado. Mas nós temos, quando eu falo de despigmentação elétrica, eu também me refiro de uma associação da despigmentação química com elétrica, porque na despigmentação elétrica também eu posso utilizar ali o meu dermógrafo, aquela canetinha que eu uso para fazer a micropigmentação, eu posso trabalhar com aquela canetinha com uma ponte, só com o biselzinho da agulha ali, 0,5 milímetros, e trabalhar a despigmentação química com a canetinha. Ou seja, eu vou dar uma escarificadinha ali bem suavemente na pele do meu paciente e vou usar um ácido glicólico ali a 10, 15%. Claro, usei o ácido, tem que remover logo em seguida, tá bom? Então, a despigmentação química, ela pode ser realizada de forma isolada, como eu também posso utilizar a despigmentação química associada com a elétrica. Usar o meu dermógrafo associado com o ácido glicólico e como também eu posso realizar a despigmentação elétrica com uma canetinha, o Dermapen. Aquele Dermapen eu posso dar uma escarificadinha ali na sobrancelha também com uma agulhinha ali em 0,5 milímetros e pingar um pouquinho do meu ácido glicólico e remover, tá? É assim que funciona a despigmentação elétrica. É muito boa para fazer, mas como eu falei, ela não vai remover totalmente um pigmento, uma sobrancelha antiga. Ela só vai clarear. Serve muito bem para despigmentação de lábios. Não tem aqueles lábios que foram micropigmentados, muito marcados aqui na borda? A gente consegue trabalhar esse clareamento de uma forma maravilhosa com essa despigmentação química e despigmentação elétrica. E também consigo clarear aquelas estrias que foram camufladas, que ficaram manchadas, marcadas, com a despigmentação química e elétrica, também ficam maravilhosas no quesito resultado, tá bom? Mas nada se compara com a tecnologia a laser. Lembrando também, mais à frente eu vou falar para vocês, que o laser ele não vai interagir bem com esses pigmentos de camuflagem. Então, o que acontece? Como é que acontece essa interação do laser com o tecido? A gente tem um mecanismo chamado de fotodermólise seletiva. Esse é o mecanismo de atuação do laser, né? A fotodermólise seletiva. O que é a fotodermólise seletiva? Nada mais nós temos os cromóforos ali que vão receber o fóton de luz, ele vai receber aquela luz, ele vai absorver cada cromóforo, existe um cromóforo específico para cada comprimento de onda, para cada tipo de laser, isso que eu quis dizer. Para cada tipo de laser existe um cromóforo específico. Tem um cromóforo que ele é específico água, tem um cromóforo que é a hemoglobina ali, a corzinha do sangue. Temos o cromóforo melanina. Então, aqui nós estamos falando do cromóforo pigmento. Então, é o pigmento que vai estar recebendo essa luz, é isso que é o fotodermólise seletiva. Aquele pigmento, aquela molécula vai receber aquela luz, aquela energia, vai transformar aquela energia em calor para atingir o alvo, para destruir o alvo. É assim que acontece, tá bom? Então, nós temos no mercado o laser Key Switch, que é esse laser que eu tô falando aqui para vocês,
o laser K-Switch ND-YAG 1064 nanômetros e 532 nanômetros. Eles realmente são amplamente utilizados na estética. Hoje é o que nós utilizamos mesmo dentro da estética, né? É um laser que é muito comum, essas queixas de ou lesão pigmentada, né? O paciente com mancha, pacientes com micropigmentação antiga, tatuagem que não combina mais ali, não, eu quero remover aquela tatuagem, isso não combina mais comigo, não faz mais sentido. Essas queixas são rotineiras, assim, a gente recebe o tempo inteiro dentro do centro, dentro da clínica, esse tipo de paciente, esse tipo de queixas, né? E, como eu falei para vocês, o laser que nós temos disponíveis hoje, ele vai realmente resolver essas queixas. A gente vai conseguir libertar esses pacientes que, por exemplo, uma micropigmentação que foi realizada há anos atrás, aquela paciente está se sentindo ali sufocada. Tem muitas pessoas que nem sabem, olha só, tem muita gente que nem sabe também que tem essa possibilidade de fazer uma remoção total. Muitos chegam aqui achando que vai só clarear. Mas não, a gente consegue fazer uma remoção total de uma micropigmentação antiga. E o mais interessante é que a gente vai dar essa possibilidade para o paciente de realizar uma nova micropigmentação. Hoje a gente trabalha com técnicas muito avançadas, técnicas sofisticadas de micropigmentação, que é a nanopigmentação. São técnicas totalmente visagistas, realistas, né? Então a gente consegue entregar aí trabalhos maravilhosos para essas pacientes e muitas nem sabem que isso pode acontecer. Então, faz parte da nossa rotina essas queixas, né? O tempo inteiro chegando paciente para despigmentação de sobrancelhas, para remoção de tatuagem. Muita gente aí tem gente que chega aqui, quer casar, chega aqui para tirar o nome do ex, acha também que vai sair do dia para a noite ali aquela tatuagem. Não é assim que funciona, vou ensinar para vocês mais à frente. E é assim, gente, e todos os lasers, as fontes, os comprimentos de onda que a gente tem disponível no mercado, eles conseguem atingir todas as colorações. A gente consegue hoje trabalhar todas as colorações, tá? Então, nós temos as tatuagens, nós temos a micropigmentação, né? As tatuagens, elas se diferenciam aí em tatuagens profissionais, as tatuagens amadoras. Essas tatuagens amadoras são as piores pra gente remover, aquelas tatuagens que o profissional pesou, quer dizer, nem era profissional, né? Pesou muito a mão, então é uma tatuagem que vai levar aí mais sessões, foi muito profundo, né? O pigmento ficou de uma forma muito profunda, então vai levar aí umas boas sessões para fazer essa remoção. Já na micropigmentação, por exemplo, uma micropigmentação definitiva, ela é considerada uma tatuagem, porque ela atingiu ali níveis profundos mesmo, níveis dérmicos profundos. E aí a gente também acaba levando mais sessões para remover essa micropigmentação. Em torno de 1 a 3 sessões eu removo quando é uma micropigmentação semipermanente. A gente consegue remover facilmente, rapidamente uma micropigmentação semipermanente, que são essas técnicas mais novas, né? Mais sofisticadas, mais uma micropigmentação, aí uma tatuagem de sobrancelha vai aí 5 sessões ou até mais. E eu digo que a despigmentação, gente, ela é uma arte despigmentar. Por quê? Porque você ter aquele nível de responsabilidade ali com aquela pele, né, com aquele tecido, você conseguir remover um pigmento, deixando aquela pele íntegra, saudável, né, a pele bonita e funcional, isso é uma arte, não é verdade? E nós temos, gente, é interessante, quem trabalha com micropigmentação, quem trabalha com remoção a laser, é interessante entender sobre colorimetria. Então, dentro da colorimetria, né, dentro do círculo cromático ali, a gente tem as cores primárias, secundárias e terciárias. Então, é interessante você entender que aquela cor trabalhada ali, utilizada ali naquela tatuagem ou naquela micropigmentação, ela não é uma cor sozinha, unitária. Para aquela cor existir, existem outras cores envolvidas, né? Ali aquele marronzinho, por exemplo, eu tenho a cor primária, tenho o amarelo, tenho o vermelho, tenho o azul, em junção ali, em associação
para aquela determinada cor ali secundária, para aquela determinada cor terciária. Então, quando você faz uma remoção, por exemplo, de micropigmentação, a paciente chegou com uma sobrancelha bem escura e após a primeira sessão, aquela sobrancelha ficou avermelhada. Então, você tem que entender que naquele pigmento ali que o profissional utilizou na paciente, ele continha pigmento vermelho, então por isso ficou vermelho. Então, as menores moléculas saíram, né? Foram fragmentadas com laser, as maiores ficaram. Então, eu preciso insistir ali naquela despigmentação, naquelas sessões para fazer a remoção desfragmentar essas moléculas mais pesadas, que elas vão sair, tem que insistir. Mas é interessante entender de colorimetria. Então, de uma forma geral, dentro da pigmentologia, gente, nós temos dois tipos de pigmentos. Nós temos os pigmentos orgânicos e os pigmentos inorgânicos. Os pigmentos orgânicos são pigmentos derivados do carbono. Então, são pigmentos mais vivos, são aqueles pigmentos, por exemplo, que são utilizados em lábios, em tatuagens. Já os pigmentos inorgânicos são pigmentos que eles são derivados de metais pesados, tipo dióxido de titânio, óxido de ferro, e são pigmentos que eles têm mais afinidade com o nosso sistema fisiológico. Então, são pigmentos que eles têm menos rejeição, vamos se dizer assim, que são aqueles pigmentos mais terrosos, mais com cores de pele, para camuflagem, são aquelas cores mais opacas. Pronto, é isso que eu queria dizer, cores opacas. São pigmentos para sobrancelhas, pigmentos para camuflagem. A maioria são pigmentos inorgânicos. Aqui eu coloquei uma fotinha, são três fotos, né? Mas aqui é para vocês, só para identificar um aparelho de tatuagem e um aparelho de micropigmentação. Esse que eu estou manuseando é um aparelho de micropigmentação. A segunda foto é um aparelho, desculpa, gente, é um aparelho de micropigmentação. É um aparelho mais leve, mais suave, que vai atingir ali níveis dérmicos superficiais, se realmente o profissional quiser. Se ele quiser algo mais profundo, ele vai pesar a mão. Já um aparelho de tatuagem, que aqui é essa terceira foto, é um aparelho, geralmente aparelho rotativo, é um aparelho que ele dá mais pressão, ele atinge a derme profunda. Então, por isso que a gente chama de tatuagem, porque ele realmente é um aparelho muito mais pesado. Não só o nível de pressão que é realizado na mão do profissional vai atingir profundidade, mas o peso do aparelho também, ele vai atingir profundidade. Então, tem uma diferença sim nos aparelhos, tá? Nas técnicas em si, mas eu consigo trabalhar suavemente. Se eu quiser fazer um trabalho mais superficial com aparelho de tatuagem, se eu tiver domínio na minha mão, domínio de técnica, eu até consigo. Mas provavelmente vai atingir níveis mais profundos, tá? Já um aparelho de micropigmentação, ele é muito leve. Só mesmo se eu pesar a mão é que eu vou fazer uma tatuagem. Então, nesses trabalhos mais atuais, a gente trabalha de uma forma muito leve, muito sutil, né? O realismo, o visagismo hoje exige realmente uma mãozinha leve. Peso de mão, com certeza, vai, consequentemente, acontecer ali uma tatuagem. E agora eu quero ensinar para vocês algo muito importante, que vocês precisam realmente entender como é que se diferencia o laser, assim, se diferencia num sentido, assim, entender de uma forma completa. Ai, Carol, mas o que é comprimento de onda? O que é energia? O que é fluência? Né? É tanto nomezinhos, assim, difíceis, que é interessante vocês aprenderem, vocês realmente dominarem tudo, né? O que é um comprimento de onda? Quando eu falo assim, comprimento de onda, o que quer dizer isso, né? Então, cada laser, gente, entenda uma coisa, cada tipo de laser,
específico, ele vai ter um comprimento de onda. E esse comprimento de onda, ele é dito como em namômetros, né? Ele é medido como em namômetros. Então, o comprimento de onda que nós iremos utilizar aqui para realizar a despigmentação de sobrancelhas, a remoção de tatuagens, são 2 comprimentos de onda. Quais são os comprimentos de ondas que nós iremos utilizar aqui? O 1064 nanômetros e o 532 namômetros, tá bom? Então, o comprimento de onda, ele é medido em namômetros, beleza? Nada mais é do que a luz do laser ali, que consiste em ondas que vão apresentar um comprimento de onda. Cada laser vai ter um comprimento de onda específico, beleza? Aqui eu botei um exemplo bem legal para vocês entenderem, olha só. Então, a potência de saída do aparelho do laser, ela vai ser medida normalmente em watts de potência, né? Da mesma forma que uma lâmpada comum. E aí, gente, uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente aqui, uma lâmpada comum de 10 watts de potência, ela mal dá para clarear uma folha, mal dá para clarear uma folha de um livro. Mas um laser de 10 watts de potência, eu consigo perfurar essa folha, eu consigo criar uma energia ali que vai perfurar aquele papel, aquele livro. E aí, aqui, segundo um estudo aqui de Júnior e Pinheiro, em 98, ele fala aqui que a energia do laser ela é amplificada e condensada, ao contrário de uma lâmpada de 10 watts de potência. Pois essa luz ela é difusa e espalha-se em várias direções. Lembra que no início eu falei para vocês que a luz ela diverge e o laser não? Ele é o tempo todo contínuo, coerente, colimado. Então, é isso que ele quis dizer aqui. E quando eu falo frequência, gente, frequência, qual a frequência que eu vou utilizar ali no meu procedimento? Qual frequência utilizar no laser? Eu estou me referindo, gente, à quantidade de disparos que eu vou mencionar, que eu vou direcionar, que eu vou aplicar ali naquele tecido. Eu vou programar o meu aparelho ali. Geralmente o laser hoje que eu utilizo, ele é disponível lá de 1 a 6, a frequência de 1 a 6. Então, a frequência ela quer dizer a quantidade de disparos que você vai utilizar naquele determinado momento. Se você quer trabalhar de uma forma mais lenta, se você quer trabalhar de uma forma mais rápida, se você já tem ali, já manja, já tem experiência, né, já tem ali segurança de trabalhar, você pode aumentar ali tua frequência, e aí vão ser aqueles disparos que você vai ali observar e realizar o procedimento. Então, eu, por exemplo, dependendo da situação, eu trabalho numa frequência baixa. Pá, 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 pá. Dependendo do caso ali, eu aumento a minha frequência, até para o meu trabalho ser mais prático, ser mais rápido. É um trabalho que ele exige mais praticidade, por exemplo, aí eu aumento a minha frequência, né? Chega uma tatuagem grande, eu não vou fazer numa frequência 1, numa frequência 2, aí eu aumento a minha frequência. Pá, 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 pá. Eu consigo realizar o procedimento mais rápido, tá? Mas tem que ter muito cuidado com relação à frequência. Por quê? Para você não ficar sobrepondo pontos, né? Eu aumento a frequência ali, dependendo da situação, dependendo do caso, no paciente de primeira vez, eu não posso sobrepor pontos, eu não posso estar lhe dando vários disparos no mesmo local. Então tem que ter bastante cuidado com a frequência, tá bom? E a fluência, por exemplo, a fluência nada mais é do que a energia, do que a potência. A fluência, ela vai ser medida como? Em joule. Então, quando você escutar assim, quantos joules eu aumento aqui? O paciente veio a primeira vez, eu usei ali o mínimo possível de potência e eu vou aumentando o joule, ou seja, eu vou aumentando a fluência, ou seja, eu vou aumentando a potência no decorrer das sessões. E essa fluência e essa potência ou essa intensidade, ela vai ser medida em quê? Em joule. Tá? Tem muitas máquinas que vocês vão observar lá que tá o Jzinho, é só o Jzinho. O que quer dizer aquele Jzinho? Quer dizer fluência, quer dizer potência, tá bom?
Eu coloquei esse slide aqui, gente, só para vocês entenderem, só para exemplificar aqui, com relação aos comprimentos de ondas de laser que a gente tem disponível no mercado. Por exemplo, um laser para rejuvenescimento, né? O CO2 fracionado. O CO2 fracionado é um laser ablativo, que a gente utiliza muito na estética para quê? Para rejuvenescimento, né? Para estímulo de colágeno, por exemplo. Então, olha o comprimento de onda do CO2 fracionado, gente, é 1.600 nanômetros. Um laser de depilação, por exemplo, de diodo, ele tem aqui de 620 a 1.500 nanômetros, né? O ND-IAG, que é o que nós utilizamos, ele tá aqui, 1.060, 1.064, né, nanômetros. Eu achei super interessante. Eu estava lendo, estudando um pouco sobre laser há um tempo atrás e eu descobri isso, que tem empresas já lá nos Estados Unidos que já produzem, eles já desenvolvem pigmentos que vão permitir uma melhor remoção da tatuagem. Caso o paciente queira remover a tatuagem futuramente, esses pigmentos eles já têm menos efeitos colaterais, eles já têm essa melhor absorção do laser, né? A remoção, eles já têm uma melhor interação com o laser, caso esse paciente realmente desista da tatuagem futuramente. Eu achei isso muito interessante. Essa foto aqui, veja bem, essa paciente, ela fez essa tatuagem lá na Tailândia e depois de um período da tatuagem, ela começou a sentir muita ardência, muita coceira, e aí ela passou comigo e eu identifiquei que realmente ela estava com processo alérgico da tinta da tatuagem. Então, o que que nós fizemos? Eu fiz a remoção, ela começou a expandir, né? A tatuagem começou a expandir. E aí eu fiz a remoção, eu não sei se vocês conseguem identificar bem na foto, mas ela estava toda borradinha, ela entrou com corticoide, ela fez todo o tratamento, e aí depois eu fiz a remoção apenas do sombreado, entre linhas, olha, fiz entre linhas, eu comecei a remover todo o sombreadinho da tatuagem dela, deixando a tatuagem íntegra, sem essa expansão de pigmento. Então tem que ter muito cuidado com relação a processo alérgico. Quem tem alergia, por exemplo, tem um pigmento vermelho, o pigmento amarelo, ele tem muito cádmio. E o cádmio, ele é ele é altamente alergênico. Então, às vezes a paciente não tem ali a alergia na hora de fazer a tatuagem. E depois de um tempo ela resolve fazer a remoção. Quando você entra com laser para fazer a remoção, você ativa aquele pigmento e a paciente ela pode ter um processo alérgico. Então isso é muito sério, né? Porque o pigmento vermelho, por exemplo, ele vai se misturar, ele vai se camuflar com as outras cores, né? E aí esse paciente ele pode ter um processo muito desconfortável de alergia e tem situações, nunca vi, tá? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Nunca vi e nunca atendi esse tipo de situação, mas se vocês forem pesquisar e vocês vão encontrar na literatura que esses processos alérgicos, gente, pode acontecer, tem chance de uma alergia sistêmica, existe a chance de uma alergia sistêmica, incluindo choque anafilático. Então, nesses casos, realmente é recomendado que esse paciente passe com o médico para fazer uma infiltração de corticoide. Quando acontece de tatuagens muito grandes, assim, não é interessante nem você fazer ela de uma vez só, remover de uma vez só, por conta desse tipo de situações, né? O paciente, se ele tiver um processo alérgico aí, você pode se complicar com isso. Então, é interessante realmente sempre fazer uma avaliação, conversar com o paciente antes e entender se ele não tem esse tipo de alergia para você se envolver ali com a remoção a laser, para você não ter problema lá na frente. Então, gente, as mais utilizadas realmente, como eu falei para vocês, as fontes de laser, né, os comprimentos de onda, tipo de laser hoje que é mais utilizado é o Kisuit ND-YAG, 1064 nanômetros e 532 nanômetros.
Os comprimentos de ondas são completamente distintos. Olha, eu coloquei aqui essa fotinha para vocês observarem essa remoção. O laser para remoção de pelos, vocês precisam ter bastante cuidado com o alexandrite. Por quê? Ele é um laser para depilação, mas se você passar em cima de uma tatuagem, ele vai remover a tatuagem. Só que é um laser que, infelizmente, ele aquece muito a tatuagem, então ele vai provocar uma lesão. Ele vai provocar uma bolha ali, um processo cicatricial. Então, justamente, a gente orienta quem trabalha com laser para depilação, a alexandrite não passar nenhum tipo, na verdade, nenhum tipo de laser de depilação passar em cima de tatuagem, porque vai me remover e vai lesionar. O K-Switch ND-YAG, gente, ele não aquece a superfície da pele. Vou falar isso para vocês mais adiante. E assim, quando a gente trata de, quando a gente entende que a luz intensa pulsada, depois tu corta isso, vamos. E os aparelhos, tá, eu vou passar aqui. E os aparelhos de luz pulsada, por exemplo, a luz intensa pulsada, vocês já ouviram falar sobre isso, né? A luz pulsada, que é utilizado muito para depilação, para epilação de pelos, né? Epilação já é pelos, né? Ele também pode provocar uma lesão quando passado em cima de uma tatuagem, porque é um tipo de luz, ele não é laser, tá? Luz intensa pulsada não é laser. Pessoal, aí eu escuto muita gente, muito profissional aí no mercado falando que luz pulsada é laser, ainda vende depilação a laser com luz pulsada, né? Bora estudar mais, gente, bora estudar que o negócio tá pegando. Então, o que acontece? A luz pulsada, por exemplo, ela aquece muito o grânulo do pigmento. E isso vai provocar o quê? Um dano total no tecido, um dano, um superaquecimento que vai provocar cicatriz, vai provocar bolha e, consequentemente, cicatrizes. Então, tem que ter bastante cuidado aí com relação à luz pulsada, com relação aos lasers de depilação, né? O alexandrite, diodo também não pode passar, o alexandrite é pior. Então, para resultado de remoção de tatuagem e micropigmentação, é laser K-Switch, gente. Então, o comprimento de onda do 1064 nanômetros, por exemplo, ele é um comprimento de onda mais profundo. É um comprimento que o fato dele atingir mais profundamente, ele não vai aquecer a superfície da pele. Então, a epiderme vai ficar íntegra. A gente trabalha com ele de forma profunda, deixando a epiderme íntegra. Então, são lasers que a gente, hoje no mercado, a gente já tem laser em picosegundos, em nanosegundos. Então, isso facilita muito os resultados em si. Já o comprimento de onda de 532 nanômetros, eles são lasers mais superficiais. Já o laser com comprimento de onda de 532 nanômetros já é um laser mais superficial. Então, é um laser que eu não vou utilizar na minha primeira sessão. Eu deixo para utilizar ele nas sessões seguintes, justamente para preservar a epiderme do meu paciente. Quando eu utilizo ali na minha primeira sessão o meu 1064 nanômetros, eu consigo desfragmentar de uma forma, aquele paciente ele já vai perder uma grande quantidade de pigmento e na próxima sessão, se tiver necessidade, eu posso usar o 532 nanômetros, que esse paciente vai correr menos risco de intercorrência. Então, quanto mais pigmento eu tiver, mais interação com o laser eu vou ter. É isso que vocês precisam entender. Por isso que o paciente na primeira sessão, ele sente muita dor. E a dor vai diminuindo no decorrer das sessões. Por quê? Porque na primeira sessão ele tinha muito pigmento. E quanto mais pigmento, mais desconforto ele vai ter. Quanto menos pigmento, menos desconforto. Então, as tatuagens escuras, elas terão mais interação, nós teremos uma melhor interação com o laser.
Já as tatuagens mais avermelhadas, né, o vermelho, o amarelo, o verde, ele exige mais, eles são mais resistentes, ele exige mais sessões, né? Mas se entende que quando uma tatuagem vermelha, verde, uma tatuagem colorida não está tendo um bom resultado, significa que o comprimento de onda não está adequado. E aí a gente tem também um fenômeno chamado fenômeno paradoxal. O que é um fenômeno paradoxal? Às vezes acontece quando a gente passa ali o laser em uma tatuagem ou numa micropigmentação e ela escurece. Aquele tom ali fica escuro, aquela área ali escurece após a sessão. Isso nada mais é, gente, do que uma resposta química, é uma reação química que acontece ali, é uma oxidação que acontece ali no fragmento, na molécula ali do pigmento, que vai clarear com o decorrer do tempo. Então, ali fica escuro às vezes, só no momento, ou após alguns dias ele volta a clarear, e basta a gente insistir com a despigmentação que a gente vai conseguir ter um bom resultado. Essa foto aqui é uma foto de estrias, por exemplo, essa camuflagem de estria, gente, eu botei aqui essa foto porque eu achei muito interessante. O laser, infelizmente, ele não tem uma boa interação com pigmento de pele. Você pode fazer, né? Geralmente é indicado mais lasers ablativos, assim, para estimular ali a renovação celular e, consequentemente, clarear aquela pele. Eu uso para clarear estrias, por exemplo, né, uma camuflagem de estria, eu utilizo a despigmentação química, que vai me dar um resultado muito bom. Eu até coloquei aqui essa foto para mostrar para vocês que isso aqui foi feito uma despigmentação química, tá? Não foi uma despigmentação, uma remoção com laser. Então, o laser, infelizmente, não interage bem com o pigmento cor de pele, tá? Laser ablativo, sim, e os resultados são bons. E como é que acontece o mecanismo de ação, né, da remoção a laser? Então, aquele tecido ele vai receber aquela luz, aquela energia ela vai ser transformada em calor, né, uma onda de choque ali. E esse calor ele vai destruir a molécula do pigmento, ou seja, o cromóforo ali. Ele vai fazer o quê? Ele vai desfragmentar esse pigmento. Desfragmentando esse pigmento, acreditem, não é o laser que vai remover a cor ali da pele. Ele só vai desfragmentar aquele pigmento, ele vai destruir aquele pigmento. Quem vai fazer essa remoção é o nosso próprio organismo, ou seja, pelo próprio macrófago ali, a gente vai passar por todo o processo de fagocitose. Então, os macrófagos vão se alimentar desses grânulozinhos, eles viram que nem areia, são desfragmentados, ele vai se alimentar dessas moléculas, dessas partículas, e essas partículas vão ser eliminadas ou via transepidérmica ou pela via linfática. É assim que acontece, tá bom? Então, o laser ele vai reagir legal a pigmentos tanto sintéticos quanto pigmentos biológicos, né? A cor da nossa pele também ele vai reagir. Eu botei esse videozinho aqui só para vocês entenderem. Olha só, esse vídeo aqui vocês podem observar isso que eu acabei de falar para vocês, o laser interagindo aqui com o pigmento, emitido aqui a onda e a desfragmentação do pigmento. E aí vem os macrófagos e se alimentam desses fragmentos. E aí esses fragmentos eles vão ser totalmente eliminados ou através das vias transepidérmicas ou pelo sistema linfático. Então, gente, é muito interessante vocês observarem aqui, fazendo toda a consideração, né, sobre o tratamento, sobre a remoção de tatuagem, por exemplo, é muito importante ali vocês avaliarem muito bem o paciente de vocês. As orientações ali na avaliação é realmente de suma importância. Toda a anamnese do paciente, né? Se o paciente
faz uso de algum medicamento, se o paciente tem algum processo alérgico, se o paciente, as expectativas, é muito interessante você alinhar as expectativas ali com o teu paciente, de quantas sessões eles já chegam perguntando assim, quantas sessões eu vou precisar, doutora? Aqui eu tô falando de um modo geral, tá, gente? Eu botei aqui uma foto de tatuagem, mas tatuagem, micropigmentação, é a mesma coisa que acontece, eles já chegam nessa expectativa, que vai sair do dia para a noite, né? Então é interessante você trabalhar com verdades, com seu cliente, com seu paciente, né? Falar para ele que tatuagem, a gente não consegue traçar de fato quantas sessões, mas que no mínimo em torno de 6 a 10 sessões, com certeza ele vai precisar ali para fazer uma remoção ou mais, né? Então é interessante ele entender que depende muito da cor, depende muito do tempo de tatuagem, da profundidade daquele pigmento. Esse paciente, após o procedimento, ele tem que utilizar um protetor solar, corre-se riscos de bolhas, de hipopigmentação, né, de cicatrizes. É claro que eu vou ensinar vocês aqui a trabalhar dentro numa determinada forma de segurança, com responsabilidade. Então, e o maior efeito para proteção para pacientes que têm um fototipo mais alto, com certeza vai ser trabalhar com o 1064 nanômetros, tá? Com comprimento de onda maior, porque ele vai proteger mais o melanócito, vai proteger mais a pele desse paciente. Esse paciente que ele tem um fototipo mais alto, a gente tem que trabalhar de uma forma bem segura. Então, o paciente chegou com você vai ter ali seu termo de consentimento, né, na hora da avaliação, você vai ter a sua ficha ali de avaliação, tudo isso aí eu vou passar para vocês. A ficha de avaliação, o termo de consentimento, você vai ter a melhor conversa possível com seu paciente, você tem que entender que uma boa avaliação vai te livrar de qualquer tipo de problema lá depois do procedimento. Então, avalia bem, alinha as expectativas com o teu paciente, dá ali o termo de consentimento para ele assinar, faça registros fotográficos, você precisa ter esse registro em cada sessão, você precisa trabalhar com esse registro, é o que vai te dar suporte. Então, registro fotográfico é o que vai te dar suporte para tudo. O paciente vai ser anestesiado após o registro fotográfico, você vai anestesiar esse paciente. Eu uso lidocaína de farmácia mesmo, não faço nada injetável, o anestésico injetável em pacientes que vêm fazer remoção de tatuagem, porque você precisa observar a resposta fisiológica da pele, do tecido, né? Após o disparo ali, como é que a pele vai responder, de acordo com o que a pele responder, o que ela me responder ali, eu vou ou aumentar ou diminuir o parâmetro do meu aparelho. Então acho muito importante não utilizar anestesia injetável, né? Uso um anestésico de farmácia, nem aquele resfriador, o Fredo, que eu uso muito em laser aqui, por exemplo, para rejuvenescimento. Ai, desculpa. Nem eu uso muito aqui resfriador, por exemplo, no laser de rejuvenescimento. Então, nem resfriador eu não utilizo na técnica de remoção de tatuagem, porque é um laser que o frio ele provoca uma vasoconstrição, né? E eu preciso dessa resposta da pele do meu paciente, eu preciso ver ali se está hiperemiado, se após o disparo ali da energia ficou avermelhadinho, se teve um endpoint, que eu vou explicar para vocês ali mais à frente. Então, tudo isso, para mim, ali naquele momento, é muito importante. Tá avaliando para estar seguindo o meu procedimento de uma forma segura. E assim, antes de iniciar o procedimento com o paciente, eu sempre dou um disparo na minha mão, na mão do paciente, para ele sentir o que é o procedimento, sentir ali a técnica, a luz, né? O laser, por exemplo, para ele não se assustar, porque às vezes ele chega muito assustado, ele chega, né, um pouco assim, inseguro. Então é interessante, antes de você colocar o óculos no seu paciente de proteção, dá um disparo ali na mão dele, para ele sentir o que é o procedimento. Claro que você vai explicar para ele que
na tatuagem ou na micropigmentação, vai doer. Se você colocar aqui só na pele, disparar o aparelho, o laser na pele íntegra, não vai acontecer nada. Não vai ter desconforto. Mas no pigmento vai ter um barulho, ele vai fazer barulho e vai doer. Então é interessante vocês explicarem tudo isso para ele. Então, assim, no procedimento, gente, você vai ter que programar ali o aparelho, né? Programar a máquina, e eu quero que vocês tenham o hábito de anotar todo o parâmetro que você realizar ali naquele paciente, todo aquele protocolo, anote na fichinha do paciente, tenha todo esse controle de parâmetro, registre ali os parâmetros, a fluência, a área tratada, porque nas outras sessões você vai ter ali o parâmetro para comparar, o parâmetro comparativo, que você pode aumentar um pouquinho a energia, né? Então, o ideal é que toda sessão você aumente um pouquinho a energia e evitar cosméticos por 24 horas de exposição solar. O que eu peço para o paciente utilizar após o procedimento é o Cicaplast. Somente hidratação na pele e higienizar com um sabonetinho antisséptico. Então, como é a resposta fisiológica que eu vou ter ali após o disparo do meu laser, ou na minha sobrancelha, ou na minha tatuagem? A gente chama de endpoint, ou efeito pipoquinha. É o que? Eu disparei o laser e automaticamente a área ficou esbranquiçada, aquela área ficou esbranquiçadinha, então eu já entendi que ali eu tive uma excelente interação. Se não acontecer, ou acontecer pouquinho, não quer dizer também que o meu laser não vai dar resultado ali naquela área, tá? Eu não vou ficar insistindo ali, estaqueando o laser naquela área que não teve o endpoint, que você vai queimar a pele do teu paciente. Deus o livre, não façam isso. Deu disparo naquela área, não sentiu o efeito, vamos passar para outra? Para outra área, aumenta um pouquinho e passa para outra área. Não fiquem sobrepondo pontos, tá bom? Para evitar qualquer tipo de lesão. Nem sempre vai acontecer esse efeito endpoint. Geralmente ele acontece só na primeira sessão, na primeira, na segunda. Depois que aquela área começa a ficar bem despigmentada, quanto mais se perde pigmento, menos endpoint vai ter, tá bom?